Bom dia, amados irmãos, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos, sejam bem-vindos, para juntos bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Acho que pode até baixar um pouquinho aqui, um pouco mais a voz. Alô, estamos aqui para dar a Deus aquilo que lhe é devido, né? Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84. Glória a Deus. Ao longo desses domingos, né, de celebração, começamos com o Salmo 23 no primeiro domingo, reconhecendo a necessidade de ter a direção, as diretrizes do bom pastor, né? No segundo, 122, Salmo 122, a alegria de estar neste lugar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E este salmo, a alegria daquele que encontra o refúgio, a casa de Deus, o altar, numa observação, dentro dos pássaros, que encontrou ali abrigo para acolher, fazer o ninho para os seus filhotes, os filhos de Corá, que sequer podiam entrar no santuário, como eu e você temos a oportunidade de estar aqui dentro. Eram homens que funcionavam mais no átrio, no pátio da casa do Senhor, mas a satisfação, o desejo, né? E vislumbravam a alegria de poder estar neste lugar e encontrar aqui refúgio. Que bom que você está aqui, que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Salmo 84. E que esse seja o espírito de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, amando estar aqui, se alegrando e se reunir e ter comunhão. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, os seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em sua casa. Quantos podem dizer amém? Aleluia, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos seus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Esse era o ofício dos filhos de Corá. Está ali, como os irmãos que estão lá na introdução, na portaria. Mas ele diz, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Quantos confiam no Senhor aí? Aleluia. Aleluia. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança. E bom é estar neste lugar. Eu encontrei os seus altares. Erga as suas mãos, vamos agradecer. Oh Pai, que privilégio, que graça, que bondade do Senhor para conosco, que nos permite entrar neste lugar. O salmista falou que estar à porta já era o suficiente para preenchê-lo, para trazer alegria, e seria melhor do que estar em outros lugares, mas nós podemos estar aqui, neste santo lugar, erguer as nossas mãos e te adorar e te glorificar, porque os vivos podem louvar, e nós estamos aqui vivos, somos bem-aventurados porque confiamos em ti. Tu és a nossa esperança, ó Senhor dos exércitos.
Feliz aqueles que podem estar na tua casa, na tua presença, Senhor, e que estar aqui seja realmente esse motivo, essa satisfação, essa alegria. O salmista dizia: a minha alma suspira, eu tenho desejo, Senhor. Quanto isso me traz alegria, quanto isso acalenta, quanto isso fortifica, fortalece a minha vida. Bom é estar, encontrei seus altares. Deus, estávamos cegos, perdidos, estávamos num tremendal de lama, mas nós encontramos este lugar, a casa acolhedora, a casa da amabilidade, essa casa que celebramos, esse lugar consagrado há 18 anos, para o ajuntamento solene, para a congregação dos santos, a assembleia dos santos, se reunirem em família e prestar o seu culto, prestar a sua adoração. Que esse seja o espírito voluntário de cada um de nós, da alegria de estar aqui, de encontrar o Senhor e poder ofertar a sua adoração e o seu louvor. Entregamos, ó Pai, esse culto, ó Deus, em suas mãos, os louvores que iremos entoar, ó Deus, sim, ó Pai, a palavra que nós vamos ouvir, esse momento de comunhão, de oração, de comunicação entre nós, cujo propósito é dar ao Senhor a glória que é devida. Obrigado, ó Pai, sê conosco, contamos assim com a Tua presença, do nome do Senhor. E o que nos traz aqui? A presença de Deus, é o Espírito do Senhor que está presente aqui, que nos consola, que nos conforta, que está com a gente, e que possa fazer da gente também instrumento de bênção, como aqueles que apregoam o ano do Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente, Deus contigo, vidas, forças para caminhar. Está presente para consolar, é Deus com a gente, exalando vidas, forças para caminhar. E olha só que maravilha o que Ele fez, igreja. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, a restaurar o coração. Seja você trombeta, seja você aquele que anuncia O aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Glória a Deus, aleluia. o Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente, exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus comigo, contigo, é Deus com a gente, igreja. Aleluia. Forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, A fim de que se chame, eu e você, a fim de que se chame carvalhos. Que essa unção seja sobre nós, igreja, seja sobre a sua vida. Aleluia. que se chame, Que se chamem, que se chame, eu e você, que se chame carvalho de justiça. Oh glória, aleluia. Seja
seja o teu Espírito sobre a tua igreja, ó Pai, nos ungindo, nos comissionando, nos chamando para ser igreja, para ser luz nesse mundo, sal nessa terra. E por isso nós precisamos, ó Pai, guardar a tua palavra, ser um povo da palavra e um povo cheio do teu Espírito. Desça sobre nós, Espírito Santo. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Quantos querem receber essa manhã? Aleluia. Descerá sobre assim seja. ti, se cumpra sobre nós, Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Olha que transformação maravilhosa, igreja. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Faça isso acontecer no meio de nós, Senhor. Tua alma viverá, Teu espírito renovará, e o teu corpo tudo novo se fará. Não é de tristeza não, igreja, é de gozo, é de alegria. Chorará e saltará de alegria. Você e ele, convide ele agora. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Visita agora. Vem, Espírito Santo, Visitar. Labalabalabassurica. Ercantaralabassurian. Laman. Liparalabalabasurica. Sopra neste lugar e enche os nossos corações.
Pega as suas mãos, sopra dos quatro cantos, ventos procelosos, ventos que saram, que restaura, que aviva o teu povo e a tua igreja. Oh, aleluia. Enche os nossos corações. Vento do Espírito, sopra sobre nós. Canta, igreja, rasgue o seu coração. Aleluia. Deus. Lucas, faça uma oração de gratidão. Senhor Deus, obrigado por este momento, ó Pai. Oh Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a nós. Glória a Deus. Estamos conscientes da nossa miserabilidade, ó Deus. Oh, fica conosco, fala conosco, enche a nossa vida da tua graça, da tua unção, ó Deus. Precisamos ser cheios de ti. Mova o nosso coração, anima-nos, Senhor. Oh, receba a glória, o louvor, a adoração. Tu és santo, digno, Senhor, de toda adoração. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Igreja, nós estávamos distantes como ovelhas desgarradas. Nós não éramos povos. Havia uma inimizade entre nós e Deus. Estávamos sentenciados ao inferno, à perdição. Mas Jesus, o caminho, a verdade, a vida, Ele nos deu essa oportunidade, levando sobre Ele toda a maldição, sendo punido, sendo abandonado. Deus meu, por que me desamparaste? Para que então estabelecesse uma aliança entre nós e Deus, e também entre nós, entre eu e você. Jesus é essa aliança, Ele nos liga ao Senhor, e hoje nós temos paz. Hoje nós temos a alegria da salvação. Nós que não éramos povos, nós que estávamos distantes, perdidos num tremendal de lama, hoje estamos aqui, salvos pela graça. Aleluia. Jesus é a aliança, igreja. Oh, glória. Santo, santo, santo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque hoje podemos. Jesus, nosso coração está selado, igreja. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A obra, o sacrifício foi único e perfeito para todos sempre. Ele nos redimiu, nos perdoou, nos restaurou. Oh, glória!
chama para Venha, venha, venha. Oh, venha ser restaurado, igreja. Hoje Ele te chama para restaurar. E hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para dele derramar. E hoje Ele te chama Para restaurar. E hoje Ele te chama Para renovar. E hoje Ele te chama para dele derramar. Deus é a aliança. Se você conhece o hino, coloca a mão no seu coração. Agradeça a Jesus, porque Ele restabeleceu. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Agradeça pelo sacrifício, pelo perdão. Agradeça. Expresse a sua gratidão essa manhã. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para dele derramar. E hoje Ele te chama Para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Glória, 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 glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, isso, aplauda ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua vida. Oh, bendiga aquele que te restaura, bendiga aquele que te santifica, bendiga aquele que te ama, bendiga aquele que te guarda, bendiga, bendiga, igreja, exalte o Salvador da sua alma. Glória a Deus, glória a Deus. Tatiana, faça essa oração, entregando esse louvor ao Senhor. Amado Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui louvando e engrandecendo o Teu nome. Pedimos a Ti, Senhor, continua, Senhor, conosco. Abençoa, Senhor Jesus, a palavra que foi falada essa manhã. Venha sondar os nossos corações. É isso que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Partilhe com o seu irmão, né, na graça, profire uma palavra, né? Jesus também é aliança entre você e eu, né? Somos renovados, restaurados. Por essa graça abençoadora. Oh, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Oh, Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Deixar o pastor Everlázio, que está ali como introdutor, né? Recebendo ali um abraço, carinho aos irmãos. A nossa trajetória de vida cristã, né? A gente precisa de líderes, de pastores, daqueles que são nosso pai na fé, assim como tenho o carinho, o respeito, né, pelo pastor Antônio José, mas também nós precisamos de amigos, e amigos não são aqueles que apenas dizem o que você gosta, né, ou sempre está concordando com tudo com você, né? Nós precisamos de amigos, alguns mais novos, eu aprendo também com os mais novos, às vezes eu me reúno aqui, bater um papo, tomar um café com o pastor Márcio, com o pastor Maico, são mais jovens, mas também né, são servos do Senhor, mas ter o pastor Everlázio como um amigo, como um irmão mais velho, como um conselheiro, né, como alguém que sempre esteve apoiando e participando de vários momentos da minha vida, da minha família. Então, independente de quantas vezes ele vem aqui, eu sempre vou ter a alegria de repetir, né, o respeito que eu tenho por ele, pela sua casa, pelos seus filhos, como meus filhos são tratados na sua casa, e a amizade. Não somos iguais, não concordamos com
com tudo no que se diz respeito às coisas lá fora, mas o que diz respeito ao reino, há uma afinidade entre nós, dentro do temor, dentro da palavra, e reitero, é bom ter um amigo, um conselheiro, alguém que também te ajude a dizer, não é assim não, é melhor que você faça dessa forma assim, né? Então, sempre serei grato, e essa igreja é grata, né? E poder receber o irmão essa manhã, que vai estar nos abençoando, como tem sido bênção cada um dos pastores que tem estado aqui conosco. Então, pastor Velasco, muito obrigado por estar aqui conosco nessa manhã. Sou grato como amigo, como irmão em Cristo, como colega de ministério, né? E recebo assim com muita alegria. Que Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Pastor Alan sempre muito criterioso, muito amável, gentil, né? Com as suas palavras de sempre. Mas o bom é quando a gente é bênção sem fazer força, né? Tem gente que tem que fazer uma força, né, para ser uma bênção. Eu tenho que ser uma bênção. Justo no dia que esse irmão sentou do meu lado. Então, são 18 anos aí, e alguns outros lá em Paracambi, certamente. Mas eu tenho alegria também de vir aqui, me sinto bem, me sinto em casa, me sinto abençoado pela a postura dos irmãos de Lages, pelo sorriso que eu vejo no rosto de cada um. E não adianta você estar de máscara, porque quem sorri deixa os olhos bem pequenininho, né? Fica assim meio asiático, né? Fica meio asiático. Enfim, amados irmãos, é com muita alegria que venho a vitória chegar aqui, porque há 21 dias eu estava aí com aquele tal do positivo, né? Positivo, que não é nada de militar, né? Mas fui lá no posto de saúde, bonitão, como é que é? Saturando 98, mas apesar de saturar 98, estava lá o bicho lá, né? Quer dizer, o pastor também pega esses bichos, né? Então, não tem esse negócio de ser triunfalista. Não, comigo não, eu quero ver. Não, amados irmãos, o negócio é interessante. Pastor Alain, eu falei lá na igreja um tempo atrás, né? E eu sinto liberdade de falar isso com você lá. Aí eu estava falando, irmãos, eu não sei explicar, mas eu não peguei esse negócio. E aí eu disse mais, será que eu sou um desses que são imunes ao vírus? Mas e se eu não for? Aí eu dizendo isso lá para a igreja. E se eu pegar? Então, o mesmo Deus que não deixou eu pegar, se eu pegar, vai me ajudar, vai me curar. E hoje eu estou aqui, depois de garantir aí uns dias, e a preocupação não é comigo, porque todo o tempo eu tive muito bem, mas é a preocupação de ter a consciência abalada por não se reservar aos limites do nosso lar e acabar propagando isso daí. Eu acho que isso machuca muito a gente, né, pastor Alain? A gente saber que, por omissão ou por negligência, a gente acabou transmitindo. E eu tive que um rapaz ali na frente, ainda há pouco, agora eu estou te vendo aqui, o rapaz está interessadíssimo em você, né? Agora que eu estou te vendo, você está mais magra? Está mais magra, não está? Então, amados irmãos, é sempre uma alegria a gente estar aqui junto. É bom honrar também um colega que honra, precisa ser honrado. Eu costumo dizer que é impossível a gente abençoar e não ser abençoado. É uma dinâmica que Deus trabalha nisso, e pode ter certeza, se você abençoa, fazendo segunda voz, tocando, trabalhando, estando junto. Olha lá, Tuquinha, o garoto é bonito, hein, Tuca? Olha lá. Saiu dessa mixagem aí, né? Você sabe por que eu estou falando saiu da mixagem ali? É o feijão com arroz ali. Aí deu aquele baião de 2 ali, ó. Um dos maiores partidos de Lages.
Vamos trabalhar? Então, vamos abençoar uns aos outros, meditando na palavra de Deus. Ô, Tião, tem lenço aí que o pastor Alan, daqui a pouco ele vai chorar, né? O pastor Alan está curioso, que cadeira é aquela ali, né? Será que é porque o pastor Evelásio está velho e vai pregar assim? Ah, irmãos, ó vida, ó dor, ó desilusão. Não, não é nada disso, não. Daqui a pouco vai ter uma surpresa aí, honrando o histórico da igreja de Lages, que começou com as irmãs cavando os buracos, não é isso? O pastor Antônio vai falar isso a vida toda, né? Ele repete algumas coisas, e é importante, porque repetir não é problema. O próprio Paulo falou isso, olha, eu vou repetir isso 10 vezes, 20 vezes, porque é bom para vocês, para que vocês tenham as referências, né, a história, porque muita gente entrou. Quem entrou aqui lá de 5 anos para cá? Levante sua mão, por favor. Isso. 10 anos para cá, 10 anos. Pois é. Então, assim, a gente já está aí a 18, 9 fora, né? 0, né? Quem sabe isso? 18 9 fora, por que dá? Não, não dá 0, não. 18, dá 0, porque é 18 vezes 2, 9 vezes 2, 18. Então, 9 fora, 0. A criançada não sabe isso mais, não. Por que 18 9 fora dá 0? Eu vou perguntar para... Abra sua Bíblia comigo, João, capítulo 9, Evangelho. Eu quero falar de espargindo luz. Igreja de Lages, eu quero falar de espargindo luz. Pastor, o que é espargir? Olha, essa pandemia ensinou muito para nós o que é espargir. Sabia disso? Espargindo luz. A partir do versículo 1 e até o versículo de número 7, por enquanto, tão somente, diz assim a palavra do Senhor: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de... Esse não era o Bartimeu não, tá, gente? João 9, a partir do versículo 1. Deixa eu esperar. Beleza? Vou repetir. Enquanto Jesus caminhava... 9. Vou esperar todo mundo, porque está escrito: esperai uns pelos e os outros pelos uns. Amém, igreja? Todo mundo aí está. Diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram, a pergunta dos discípulos, igual o pessoal de Lages, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Igual o pessoal de Paracambi também, né? A gente pergunta tudo, né? A gente quer saber tudo, né? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os pais dele, porque Deus não deixa a gente sem resposta. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Repita comigo: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou. Aleluia, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é trazida no meio de um ajuntamento, como o Teu servo falava de ajuntamento ainda há pouco, mas não um ajuntamento qualquer, mas um ajuntamento chamado ajuntamento solene,
Um ajuntamento que pressupõe, ó Deus, louvor, adoração, meditação, contemplação, aprendizado, Senhor, e o conhecer de Deus. E a Tua palavra tem essa propriedade de falar aos nossos corações, de ensinar a partir do nosso íntimo, porque o Espírito lembra, o Espírito ensina e o Espírito nos leva cada vez mais para perto de Ti. Muito obrigado pela Tua palavra que foi lida e pelo trabalho que será realizado, debruçados, ó Deus, sobre essa Tua palavra. Muito obrigado. Abençoa a igreja de Lages, como Tu tens abençoado já por 18 anos. Quantas manhãs, quantas noites, quantas leituras, quantas meditações, e em todas elas o Senhor trabalhou em nossas vidas. Trabalha hoje também, Senhor, nessa manhã e nessa noite, no meio dessa congregação, faz milagre acontecer através da pregação da Tua palavra. Amém. Amém. Pode sentar. Espargir luz. A igreja em Lages, ela começou ali embaixo, né? Era onde hoje funciona a escolinha, um lugar pequeno, mas que eu me lembro, o meu HD é maior um pouquinho que das demais pessoas, por causa da minha ascendência cearense. HD, entendeu aí, HD? Eu lembro que a igreja, naquela época, na inauguração, foi falado que ia ser uma bênção em Lages, porque tudo em Lages era assim, o pessoal falava, para Lages está bom, né? Para Lages está bom, apesar do Tião morar em Lages, né? Mas o pessoal falava isso, para Lages está bom. E quando a gente depara com capricho, com zelo, com o ornamento da igreja, não que o ornamento seja as pedras, a cruz de aço escovado, a rampa, nossa igreja tem rampa, não, isso tudo faz parte, mas o que há de melhor em Lages é o povo de Lages, são as pessoas, porque Deus não se importa com pedras, com rampas, com massa, com cimento, com ferro, com revestimento, rebaixamento. Deus se importa com você, Deus se importa com a sua família, Deus se importa com o seu coração. Gosto muito de lembrar Paulo falando assim, é com bois que Deus se importa? Porque Deus não se importa com bois, apesar de cuidar de toda a sua criação. E falando de bicho, tem lá o provérbio, né? O homem mal é perverso com seus animais, mas o homem bom cuida, né, dos seus animais, tem zelo. Enfim, eu não estou aqui para falar petmente, né? Estou aqui para falar de pessoas. Esse mundo pet faz parte do nosso dia a dia, eu também tenho um bichinho lá, mas Deus se importa com a vida humana. Aspergir significa espalhar em gotículas, por isso que eu falei que a pandemia nos ensinou o que é espargir, porque quando você chega na igreja, você leva logo um espargimento de álcool. Então, é espalhar em gotículas. Espargir significa borrifar, tudo a ver, né? Procura no dicionário, você vai ver, borrifar. Significa salpicar, espargir é espalhar em gotículas. Com isso, eu faço menção do evangelho que é pregado durante esses 18 anos para espargir não álcool, não para espargir água, não para borrifar um produto de limpeza, mas para, de fato, limpar o homem a partir do interior do seu coração, através da pregação do evangelho. O evangelho é aspergido na leitura, na ministração, na pregação, no ensinamento da palavra, e você está de pé, porque a palavra tem te sustentado neste lugar. Não pensa que é fácil a gente chegar, vou pegar um texto, vou ler, eu já estou tarimbado. Aqui não tem ninguém tarimbado. O pastor Alan está 18 anos aqui, conhece cada pessoa de Lages, ele conhece o endereço, ele conhece a família, sabe o nome de um, sabe o nome dos filhos. Pô, pastor, esse cara é terrível. Ele fala o nome do pai, o nome da mãe, depois vai falando o nome das crianças com a ajuda da sua esposa.
Quando às vezes o pastor Antônio, mesmo que o pastor Antônio, aí pastor, está lembrando dessa pessoa, o pastor Antônio? Coça aquela carequinha dele, eu mexo com ele, mas nós dois pegamos no pé do Alan, que o Alan sabe, faz aquele exercício de, é importante, eu também sei o nome de muita gente, e a gente não deve chamar o irmão só de irmãozinho e irmãzinha, procura saber o nome, né? Porque o nome da pessoa é doce, lembra disso? Lembra? O nome da pessoa é doce? Será que eu devo contar para eles? Eu posso contar isso? Eu tenho liberdade? A Rosilene sabe isso? Não? Ih, rapaz! Sabe não, Rosilene? Eu falei que o nome de uma pessoa é doce, aí falei para o Alain. Sabe, lembrou? Ele lembrou. Estávamos lá no curso que o pastor Alain fez, chamado Timóteo, que foi um curso de formação para aqueles que aspiravam estar diante do ministério, diante das igrejas, serem pastores, serem líderes. E aí, quando falaram o nome do Allan Kardec, teve a turma que caiu, mas começaram a rir para caramba. Aí, a gente que já conhece, está acostumado, né? Esse é o nosso Allan Kardec Gonçalves, é diferente do outro, né? E aí um dos bispos chegou e falou assim, olha, você não deve fazer isso. Mas todo mundo ficou... Porque o nome da pessoa, para ela, é uma coisa muito doce. O Alan se sentiu como se tivesse tomado um refrigério ali. E eu também, você sabia que eu gostava quando o professor fazia a chamada pelo número 1, número 2. Sabia disso, Alan? Eu vou contar agora, número 3. Aí eu era mais ou menos o 15 ou 16, porque meu nome começa com a letra E. Aí eu gostava quando fazia a chamada pelo número, porque quando era pelo nome, quando falava Evelásio, o pessoal ria de mim. E naquele tempo ninguém morria por causa disso. Hoje tudo é bullying, né? Hoje tudo a pessoa é toda de louça, de acrílico, né? Enfim, amados irmãos, o texto está falando de uma verdade, de uma realidade que acontece na igreja local, porque eu creio que está acontecendo ao longo desses 18 anos um espargir de luz, através da mensagem, não é através do Alain, mas através de Jesus que habita em nossas vidas, através do Espírito Santo que está em nós, e nós perseveramos. Estava lendo o livro de Apocalipse, e algumas vezes o livro fala assim, aí está a perseverança dos santos, porque perseverança é coisa de quem se disciplina a servir a Deus com alegria, com paz e com vontade de ver mudança na vida das pessoas. A gente tem que crer na mudança das pessoas. Às vezes alguém fala assim, aquele ali, só Jesus, mas falando só Jesus assim, de uma maneira como que se livrando da responsabilidade, Nildo, aquele ali, aquele meu parente, só Jesus. Mas abrindo mão da pessoa, eu quero te dizer uma coisa, não abra mão de ninguém não, sabe por quê? Jesus não abriu mão de nós, Ele não abriu mão de mim, não abriu mão de você, e se Ele nos salvou, a pergunta é, será que Ele pode salvar esse parente que a gente julga que é tão duro, com um coração de pedra? A palavra de Deus diz dela mesmo que ela é um martelo que esmiuça a rocha. Deus, através da sua palavra, quebra corações de fato, quebra. E é por crer nisso que 18 anos a gente está batendo martelo aqui, sabe? Aquele ferreiro pegando o martelo e batendo na bigorna até o ferro ficar daquele jeito. Olha que trabalho, eu acho que com o meu bração não ia dar para ficar malhando na bigorna não, eu ia ter problema de coluna sério. Mas a palavra de Deus pregada, ela é mais potente do que uma marreta batendo com um ferro na bigorna. Então creia que a coisa pode mudar. Bom, espargir então. A luz que nós conhecemos, amados irmãos, da forma que conhecemos, é só olhar ao nosso redor, ela tem a capacidade de revelar o quê? Cores. Quem enxerga sabe as cores. Olha aí quanta cor, aquela guitarra ali chama bastante atenção, aquele azul forte, né? Quem vê, quem enxerga,
A luz, ela tem essa capacidade de revelar cores, revelar formas, revelar o tamanho das coisas. Há coisas que a gente percebe até pelo tato. Um cego pode perceber a forma de alguma coisa com as mãos. E olha que o cego tem um talento com o tato, que é uma coisa fabulosa, que nós que enxergamos não temos. Mas como dizer para o cego, para alguém que cego de nascença, como no texto, qual é o esplendor do brilho das estrelas? Qual é o esplendor do brilho do sol? Qual é o esplendor da lua? Aliás, quem viu a lua esses dias, nessas noites frias, quando você viu o céu sem nenhuma nuvem, aquela lua cheia aparecendo, eu falei, ih, rapaz, hoje vai ficar frio. Quando estava entardecendo para anoitecer, aquelas nuvens vermelhas, falei, ih, hoje vai fazer frio. Aí a gente corre para casa. Ainda bem que Lages o clima é ameno, né? Mas, amados irmãos, como fazer? Como dar esse tipo de referência para as pessoas? Então, a luz, de uma maneira geral, como conhecemos, falando fisicamente, ela tem essa capacidade. Mas o Evangelho, a luz do Evangelho, é uma luz que é diferente da luz do sol. Uma última vez que eu tive em Lages, pastor, se eu não me engano, falando, e você repetiu aqui na ministração, e eu vou falar sobre isso, porque Jesus falou que nós somos luz do mundo, ou luz no mundo. Mas nós, e eu disse isso, não temos luz própria. Nós, naquela ocasião, dizia, teríamos que nos comparar à lua. A lua, ela clareia nas noites de lua, aquelas noites de luar, não clareia bastante, mas a luz não é dela. Ela reflete a luz do sol, e nós, como conhecemos também o Senhor como um sol de justiça, porque a Bíblia o chama assim, o trata assim, nós temos que refletir o brilho do sol de justiça, e quem busca brilhar dessa forma, diga amém. O brilho no nosso olhar, quando vamos fazer trabalhos, inclusive trabalhos que a glória é de Deus, quando encaramos demônios, o brilho que está nos nossos olhos, que os demônios fogem de ver, não é nosso, a glória é de Deus. Ninguém pode chegar, quando eu olhei, que o teu olhar, pura e simplesmente, não é nada. Mas os nossos olhos têm que brilhar, porque a luz que habita em nós faz proezas. A destra do Senhor faz proezas, porque a autoridade do Senhor é conosco. É por isso que nós temos que dar glória a Deus. A autoridade do Senhor está presente nessa igreja local há 18 anos. Independente de quem esteve, eu lembro aqui da história, pastor Emerson teve um tempo aqui, teve um tempo que era o pastor Alain, o pastor Emerson, daqui a pouco ficou o pastor Alain, e a gente fazendo essa interação, hoje a igreja de Lages é uma igreja independente, uma coisa que eu sonhava já há algum tempo com algumas igrejas, porque eu via que era o desejo dos corações dos irmãos, e assim aprove a Deus, e o pastor Antônio impulsou até mesmo, eu não tive aqui, não dava para estar junto, tive vontade, mas não teve plano B, rapaz. Enfim, amados irmãos, o texto lido acaba mostrando o Rei da Glória, a luz do mundo, o Deus do impossível, abrindo os olhos de um cego de nascença, para ele poder ter, então, esse discernimento das coisas, ter o prazer de ver a luz do sol, ver as estrelas, ver a lua, ver as cores, o tamanho, as formas das coisas, é tão importante, é tão bom. É bom quando a gente tem todos os sentidos, né? A gente fica até penalizado quando vê alguém que carece de algum dos sentidos, e a gente incorre talvez nos mesmos erros, né? A gente falando de uma forma natural, aí igual os discípulos, muitas das vezes nós nos encaixamos, ué, mas quem pecou? Ele ou a mãe dele? O pai? Os pais, ou ele pecou? E o Evangelho responde para a gente que todos nós pecamos, mas que algumas questões físicas,
elas não têm a ver com pecado. Mas, irmãos, eu estava me preparando para ver aqui, eu me cortei aqui, não dá para você ver, mas me cortei aqui, saiu sangue, para parar de sair sangue aqui é um negócio complicado. E eu não posso ficar assim, meu Deus, eu estava indo para a igreja de Lages pregar a tua palavra, e me cortei. Não tem essa, amados irmãos. Gripe, como o pastor lembrava, não dá em poste. Covid não está dando em poste, dá em pessoas. O que a gente tem que estar preparado e louvar a Deus. Peguei um álcool, que esse cearense é brabo. Peguei álcool, botei lá no papel, lá no banheiro, botei, não quero nem saber se arde. Eu gosto, quando faço a barba, pegar aqueles negócios que arde muito, sair com a cara quente. É legal. Aí ainda bato assim. Já pensou a gente ficar pensando, estou sendo punido porque, se o pastor pegou Covid é porque ele está em pecado. Se o irmão pegou essa gripe braba aí porque está em pecado. Não é assim. Jesus responde, né? Que não foram os seus pais nem ele que pecaram, mas para que a glória de Deus fosse manifesta. Tudo coopera para que Deus seja glorificado. Essa igreja coopera para Deus ser glorificado. A mensagem pregada contribui para que Deus seja glorificado. Esse borrifar, esse espargir ou aspergir, contribui para que Deus seja glorificado. O que importa é Deus ser glorificado. Porque quando Deus é glorificado, nós somos abençoados tremendamente, irmãos. Primeira coisa que temos que fazer é dar glória a Deus. Quando o Senhor Jesus chegou e falou, vamos lá, vamos ver versículo por versículo. Versículo 3, a resposta de Jesus. Né? O que Jesus fala ali no versículo 3? Respondeu-lhes... Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus, as obras de Deus. E aí o versículo 4 fala da igreja de Lages, pastor Alain, mas fala numa pessoa, para quem lembra aí da conjugação, das conjugações verbais, né? Conjugação verbal. Primeira pessoa do plural. Vamos lá, versículo 4, porque a igreja ela é individual, porque cada um de nós somos igreja, mas ela é plural, porque todos nós somos todos membros do mesmo, onde o cabeça é isso, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus, o Rei da Glória. Versículo 4 diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Façamos as obras. Não é o pastor sozinho que vai fazer a obra. É a igreja coletivamente que vai fazer. Cada um bem ajustado, como diz a palavra, cada um bem fundamentado, cada um tendo a sua opinião bem firmada e firmada na rocha, e cada um contribuindo para que o trabalho vá de vento em popa. Eu fico muito alegre por saber que essa igreja é uma referência nesse pedaço aqui. Mas não é porque você é o dono do pedaço, não, tá? É porque você é uma referência e a influência do Evangelho faz você, irmão e irmã de Lages, uma referência nesse pedaço aqui. Não é legal isso? Não é bom? A gente não se sente bem? Sermos uma boa referência, dando bom testemunho, pregando a palavra como tem que ser pregada, sem artifício, sem truque, sem querer ser dominador. Amados irmãos, se eu quisesse, ou o pastor Alain quisesse, a gente arrancava dinheiro de vocês. Mas ninguém aqui foi chamado para arrancar dinheiro de ninguém, espoliar ninguém, explorar ninguém, dominar ninguém, mas nos doarmos em serviço, especialmente pregando a palavra. Pregando a palavra, com alegria. Eu gosto muito de falar uma coisa que alguns colegas ficam assim meio chateados comigo, mas eu gosto de ver as pessoas espontaneamente fazerem as coisas. Eu costumo dizer que quando você faz alguma coisa com prazer, você faz com muita tranquilidade. E eu vendo as irmãs aqui de Lages que cozinham maravilhosamente. Não ouvi nenhum amém.
Eu não vou comer aqui em Lages, não. Né? Quem sabe cozinhar, quem tem prazer em cozinhar, cozinha assim, que quando vê a comida está lá toda pronta, e tem salada, e tem carne, e tem arroz, e tem feijão, e tem mais isso, mais aquilo, farofa, e a pessoa faz rápido e bem, porque tem prazer em fazer. A Rose cozinha com prazer, mas passar roupa ela não tem prazer não, e ela nem pode, né, que dói as costas dela. Então assim, passar roupa é meio... E tem uma ciência, né, para passar roupa. Tem gente que passa a roupa sai mais amarrotada do que da corda. Não tem o dom de passar a roupa, né? Tem, a roupa não tem que sair passadinha para a noiva, né? Já pensou passar um vestido de noiva? Meu Deus do céu. É difícil, né? Duro, né, irmã? Versículo 4. É necessário que façamos as obras de Deus. Mas quando? E aí o Senhor Jesus ensina e faz uma alusão de dia e noite, que esse dia e noite aí não é esse dia que a gente está vivendo, é a noite, no culto da noite. Se fosse só isso, estaria alguma coisa errada, porque tem gente que trabalha de noite, tem gente que tem o seu ofício noturno, tem culto de manhã e tem culto de noite. O que Jesus está falando? Que devemos fazer a obra de Deus enquanto há tempo. É tempo e é hora. Uma certa vez Jesus falou, vocês dizem que a colheita é daqui a 4 meses. Mas olha para os campos já branquejam. Então, assim, temos que fazer a obra de Deus enquanto é tempo. E a obra de Deus, a maior obra que a gente pode fazer, e o próprio Senhor ensina isso, eu costumo lembrar muito disso, é crer naquele que o Deus Pai enviou. Todo e qualquer outro trabalho vem a reboque disso daí. Primeiro, a igreja tem que ser uma igreja que crê no Senhor Jesus Cristo, crê na salvação que só há em Cristo, crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, crê que as Escrituras são, ou é a voz de Deus, a Escritura é a voz de Deus para nós outros aqui nesse lugar. Para quem não tem fé, é mais um livro, mas para quem tem fé, é a palavra de Deus, é o recado de Deus, é o ensino de Deus, é o cuidado de Deus, é o zelo de Deus, é o prazer de Deus, é maravilha de Deus, como diz o outro crente. Então, versículo 4, é necessário que façamos as obras. Que bom que essa palavra está no plural, pastor. Senão você ia ficar andando curvado, gemer. A Bíblia diz que a gente deve trabalhar e ajudar os guias, ou seja, os líderes, para que nós não façamos o trabalho gemendo, mas fazer com alegria, com gozo, com paz, abraçando uns aos outros, porque todos cooperam com o seu melhor. Não é cooperar com o seu qualquer, é cooperar com o seu melhor. Isso se aplica a tudo. Quando se fala de dízimo e oferta, é o seu melhor. Não é mais do que você ter. Eu ouvi falar esses dias de trízimo. Trízimo. Aí, dorme com um barulho desse. Tem o dízimo adiantado, né? Também tem aquela máxima do dízimo adiantado. Você quer ganhar quanto? Quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 10 mil, então já vai o dízimo aqui de 10 mil. Por conta. Nós não fazemos isso aqui, meus irmãos. A Bíblia ensina assim, cada um contribua conforme se dispõe no seu coração. Aliás, o Novo Testamento nem fala muito de dízimo. Uma vez o Senhor Jesus falou assim, vocês deviam fazer essas coisas sem abrir mão das outras, mas o Novo Testamento fala muito da generosidade, fala muito de transbordar, e isso não é relação somente com dinheiro. Nós devemos transbordar em poder fazer a obra de Deus. Fazer com alegria, servir a Deus com alegria. Mais do que cantar, né? Servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos com Ele com... Aí você está lá, sabe que o Senhor é bom demais. Ah, segunda voz, ó. Deu uma moral para você, hein? E eterna a sua bondade. É mais do que cantar, meus irmãos, é bom cantar. Eu gostei de ver a escolha das canções de hoje. Fiquei ali dançando, ali, pá.
Eu estou com essa mania de ficar andando para lá e para cá, lá em Paracambi também. Eu fico do lado de fora da igreja, andando de um lado para o outro. Eu acho que é com a idade, será que isso é? Eu estou mal assim, Alain? Eu só entro na hora de pregar, é uma coisa assim. E eu acho que isso também tem a ver com a gente também se sentir um refrigério, ficar ali tranquilo, só. Versículo 5. Eu vou fazer um comentário aqui ainda do versículo 4. Então, quando está no plural, Jesus ele envolve os seus discípulos, quando ele fala façamos. E não somente eles, mas a igreja, e isso fala para nós aqui em Lages, ele também chama, envolve a igreja de Lages, envolve a igreja em todos os tempos, envolve todo o seu povo para espargir a luz do Evangelho. E aí Mateus 5,14, está lá escrito, vós sois luz do mundo. Por que nós somos luz do mundo? Porque Jesus é a luz do mundo, e porque nós refletimos o brilho de Cristo Jesus, o Rei da glória. Amados irmãos, falar de glória é falar de um brilho diferente do brilho do sol. Ainda que o sol seja uma estrela de quinta grandeza, se não me falha a memória, quando eu estudava lá na Capitinga, né? O brilho é intenso, mas falar da glória, não há quem possa descrever o brilho da glória de Deus. É algo espiritual, mas é algo que a gente tenta imaginar, mais do que 1000 sóis, mais do que 1 milhão de sóis, mais do que 1 bilhão de sóis. É o brilho da glória, e é um brilho que não se vê com esses olhos, mas a gente vê com os olhos do nosso coração. Orianda la Marianda la bala 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 bala. Cita la Marianda la bala 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 bala. Orianda la bala 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 bala. Ah, Jesus. Mishi mi amai anda, xe amai anda. É necessário que façamos então, porque Jesus nos envolveu nisso. Nós fomos chamados por meio disso. Como alguém foi chamado para o meio. Ei, Lages, você foi chamado para o meio. Vem para o meio. Vem trabalhar com prazer, com alegria, com gozo, com paz no coração. Estamos aqui não para atrapalhar. Pastor não foi chamado para atrapalhar, mas para ser um multiplicador dos talentos que já existem na igreja. Às vezes a gente fica, não, temos que forjar talentos. Não. Os talentos já existem, nós temos que identificar e potencializar com a ajuda de Deus. Já pensou se a gente tivesse forjar talentos? Meu Deus do céu, essa igreja ia ser uma tragédia, rapaz. Ainda bem que os talentos sempre estiveram aqui ao longo dos 18 anos. Eu fico vendo o capricho dessa obra, eu me lembro do Tião, não tem como não me lembrar do Tião, gente. Tião, levanta aí, meu filho, eu quero te honrar. Que homem talentoso, irmãos. Que homem talentoso. Que homem caprichoso. Que sorte você deu. Mas também não adiantava nada ter um homem desses ao nosso lado e a gente ser aqueles caras turrão. Não, eu quero assim, eu quero assim. Eu sei que Alain ouviu muitos conselhos de capa-vaca, aquela coisa, né, capa-vaquense. O Tião é um cara que sabe lidar com o pastor Alain. Ele fala, pastor Alain, que excelente ideia. O senhor tem excelentes ideias, mas que tal fazer assim? Pode sentar, meu filho. Deus te abençoe 7 vezes mais. Eu sou a luz do mundo, versículo 5. O problema é que o mundo rejeitou a luz. O problema não é Jesus ser a luz do mundo, o problema é que o mundo amou mais as trevas do que a luz. E aí o trabalho da igreja aumenta, porque a gente sabe que o mundo ama mais as trevas do que a luz, amados irmãos. O mundo tem uma tendência para estar para as coisas, ou se voltarem mais para as coisas que aborrecem a Deus, que se aproximam mais das trevas do que a luz. Porque a luz revela as boas obras, mas também revela o quê? As más obras. E o mundo
se inquieta com a luz, porque a luz revela quem é quem. Deus conhece cada um a partir do íntimo do seu coração. Não há segredo para Deus, amados irmãos. Vou te contar um segredo, mas não fala para Deus não. Sabe o casamento? Não tem segredo para Deus. Teu pai como é que fica olhando ela? Você já chamou Alice, meu filho, já fala assim? Já? Que chaleira, hein, rapaz? Não dá muita confiança logo no início, não, rapaz. Tem que aprender comigo, o que eu fiz com o Rony, rapaz. O mundo ama a luz, mas o Evangelho de João, lá no início, ele fala algumas coisas, e aí vem confirmando as coisas, mas a Bíblia diz que a luz vence as trevas. A igreja vence porque a luz de Jesus vence as trevas, vence as potestades, vence os demônios, desarticula as armações infernais, corta laços de morte. Shemeneguei anda, cheia, nós temos essa alegria, meus irmãos, de ter a luz de Cristo trabalhando por nós e em nós. Pode ter certeza, porque Jesus falou: o Pai trabalha até agora e eu também. Nosso Deus é um Deus de movimento, é um Deus de trabalho, é uma luz que não viaja nessa velocidade da luz que a gente estuda. Hoje eu estou muito estudioso, não estou não? Não sei quantos 1000 quilômetros por segundo, não. O Senhor já está, a glória dele já está em toda parte do universo ao mesmo tempo. Não tem o trabalho da luz do sol demorar 8 minutos para chegar na terra. Não tem isso. Deus está em toda parte, brilhando gloriosamente. E é por isso que a gente tem alegria. Saber que a luz de Cristo brilha aqui há 18 anos. E quantos anos mais vai brilhar? Né? A gente é que fica, né, com o fígado cheio de gordura aí, né? A gente vai ficando velhinho. Lembro dele novo, estava no casamento deles. Olha só, o cara sem cabelo, ela grisalha. Vamos viajar. Não está assim ainda não, né? Deixa as bodas de ouro chegar. Amados irmãos, vamos lá, exercício, Escola Bíblica Dominical. João 8,12. Só virar a página. Aí depois a gente vai para o início do Evangelho, eu vou pincelar alguns versículos para a gente ganhar tempo. João 8,12, só virar a página, está escrito: de novo Jesus lhes falou, logo depois ali daquela passagem com a mulher adúltera, né, a mulher flagrada em adultério, aí o versículo 12 diz assim: Jesus de novo lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, amém, igreja? Pelo contrário, terá a luz da vida. Isso é para a igreja de Lages, que completa 18 anos. Vamos lá para o início. Aqui, esse negócio do microfone, eu estou quase arrancando isso aqui. Deixa eu botar mais para cima, né? Olha lá, a Bíblia cai. Não tem problema não. Vamos lá para João, Evangelho, capítulo 1. Vai, volta lá rapidinho, que depois a gente vai avançar para frente de novo. É de trás para frente, de frente para trás. João, capítulo 1. Versículo de número 9, diz assim. Vamos ler o 8 e o 9. Falando de João Batista a princípio e depois falando de Jesus. Ele não era a luz, quem? João. Mas veio para dar testemunho da luz, quem? João. Aí, aqui já vai entrar Jesus Cristo, aqui, o nosso glorioso Jesus. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, e ele veio e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai, a luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. A luz é acessível, mas há aqueles que rejeitam a luz, não creem na luz. Capítulo 3,
mais algumas páginas para frente, capítulo 3 de João. O Evangelho de João é riquíssimo falando dessas questões. Capítulo 3, versículo de número 19. Falando da condenação. Porque a verdade condena aquele que não quer andar de acordo com os oráculos de Deus. Aqueles que não querem andar conforme a palavra de Deus. A condenação é esta. Versículo 19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O homem mau. Mas a maior maldade do homem mau é não crer na luz de Cristo. Porque se o homem for mau, mas num determinado dia da sua vida a luz de Cristo brilhar, ele deixa de ser mau para ser um servo bom e fiel e receber aquele vinde, servo bom e fiel. Porque a luz tem essa propriedade. Capítulo 12, agora passa até da leitura inicial, capítulo 12, João capítulo 12. Só para fixar a grandeza do trabalho desses 18 anos, baseados na luz, nesse aspergir de luz, ou espargir de luz. Quem achou o capítulo 12, diga amém. Espera aí, então. Versículo 46, diz assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Quem crê em Jesus não permanece nas trevas, e as trevas não podem mais tramar contra ele, as trevas não podem mais envolver, as trevas não podem mais prender. Que maravilha! Essa é a mensagem que tem sido trazida ao longo de 18 anos, de uma certa forma trazendo para esse tema, espargir de luz, borrifar, salpicar. Interessante, né, que quando falo em salpicar, eu me lembro do sacerdote lá no passado, pegando o sangue do animal e salpicando nas pontas do altar. Mas hoje é diferente, ninguém aqui mata touro, nem bode, até porque o sangue de touro e bode não pode nada. Tem um pessoal aí que ainda mata uns bodes, mas não pode nada. E não pode nada contra o crente. Você não precisa temer nada. As encruzilhadas da vida, as esquinas de noite, aquelas estruturas que são colocadas, porque a luz de Cristo está em você, amado irmão. E a luz de Cristo faz distinção entre quem é de Deus e quem não é. E o sangue do Senhor Jesus Cristo faz com que tenhamos uma identidade daquele que vence as trevas. E a luz de Cristo faz também, traz à tona a nossa identidade de quem serve a Jesus. Com alegria. A alegria está... Pastor Alan gostava dessa canção também. Vamos lá, Alan, eu e você, juntinho. A alegria está no coração, quem já conhece é Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece é Jesus. E sentimento, tem que ter sentimento. E o sentimento mais precioso, o amor que vem do nosso Senhor, é o amor que só tem quem já conhece é Jesus. Aí, Pati, tu tá afinada, hein? Gostei de ouvir, gostei de ver. Alegria, meus irmãos. 18 anos de alegria. Alguns trabalhos, algumas situações, algumas nuances, alguns contorcionismos, sim, mas a alegria faz com que a gente persista. Vale a pena persistir, vale a pena perseverar, vale a pena caminhar, vale a pena aspergir essa bênção que é a palavra. Porque mais do que cego de nascença é ser pior, é ser cego espiritual. E se você, no texto inicial, chegar lá no finzinho, a partir do versículo 35, a cegueira espiritual é o título na minha Bíblia,
Porque você vai ver que a cura desse cego trouxe várias controvérsias, né? O pessoal não acreditou que o camarada era cego de nascença, foram pressionar os pais, e inquiriram o próprio cego por mais de uma vez, e aí alguém chegou, é terrível, pastor Alain. Fala a verdade diante de Deus. Olha como é que os fariseus chegaram para o cego que foi curado. Fala a verdade diante de Deus. Eu sei que esse homem é pecador. Fala a verdade aí. Meu Deus, querendo que a narrativa deles prevalecesse. Não, ele não era cego, a Bíblia diz que eles não acreditaram que era cego. Não. Como, amada igreja, alguém vai fingir que é cego desde criança? Tem que ser muito animal para não entender uma coisa dessa. Não, o garoto fingiu que era cego de nascença, a vida toda. Não acredito não. Aí o cego começou a pregar para eles. Aí começou a pregar, olha, desde que o mundo é mundo, nunca ouvi falar de alguém que curasse um cego de nascença. E realmente, procura lá no Velho Testamento, vê se tem alguma cura no Velho Testamento de cego de nascença. Está lembrando aí algum? Pois é, não tem. Não tem. Para que a glória de Deus fosse revelada. E aí a cegueira espiritual, que é o pior. Lembrei uma coisinha que eu falei no telefone, né? Os fariseus falaram mais assim, falaram para os pais de alguém que foi cego a vida toda, cego de nascença. Esse filho de vocês aí que vocês dizem que é cego de nascença, esse filho que vocês dizem que é cego de nascença, é muita forçação de barra para uma narrativa, né? Mas não adianta, ninguém tira a glória de Deus, ninguém rouba a glória de Deus, nenhuma narrativa é mais poderosa que a narrativa bíblica. E aí, a cegueira espiritual é que fazia com que esses fariseus e os judeus, de uma maneira geral, pecassem diante do Senhor, porque aí vem um ditado popular, vocês aí pensou que eu ia esquecer, né? Posso falar um ditado popular? Lembra da minha? Isso daí é uma coisa, né, antiga, né? O pior cego é aquele que não quer ver. E aí diz assim, 35, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, expulsaram da sinagoga, expulsaram. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Você crê no Messias? Você crê no ungido de Deus? Você crê no enviado de Deus? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, Jesus fez isso também numa outra passagem, né? Com uma outra pessoa. Você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou, eu vim para este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E não é só o ver a luz, a forma, as cores, mas esse cego, além de ver as cores, as formas, o tamanho das coisas, ele passou a ver Jesus como Salvador. Então o milagre foi em dois tempos. Um, abriu os olhos para ele ver a luz do sol. Outro, abriu os olhos para ele vir enxergar o sol de justiça que é Jesus. Eu vim para este mundo a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos, porque querem ser cegos. Tem gente que quer ser cego nesse mundo, porque não crê na palavra. Quem não crê na palavra é cego, surdo, mudo. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Essa pergunta não foi uma pergunta proativa não, foi uma pergunta cheia de vaidade, cheia de orgulho. Por acaso nós também somos cegos? E aí a resposta de Jesus sempre contundente, respeitosa, mas contundente. Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. E quando fala pecado nenhum, não significa que a pessoa não teria pecados de uma maneira geral, porque nós nascemos em pecado. Nascemos em pecado. Mas
fazendo alusão à pergunta dos discípulos lá, quem pecou, ele ou os pais? Aí, nesse sentido, e trabalhando da mesma forma, com a mesma lógica, Jesus fala assim: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. E aí, amados irmãos, quem não enxerga Jesus como Senhor, Salvador, grande libertador, misericordioso, santo, justo e fiel, é cego. Porque Jesus é tudo isso e muito mais. Tudo isso e muito mais. Não dá para esgotar a pregação aqui nessa igreja, porque Jesus é tudo isso e muito mais. Pastor Alain não tem condição de falar tudo o que tem para falar de Jesus. Esse evangelho termina falando que se fosse escrito vários livros de tudo que Jesus fez, nem no mundo inteiro. É claro que é uma linguagem poética, mas é para mostrar que a glória de Deus é demasiadamente grande, amados irmãos. Não caberia no mundo os livros que teriam que ser escritos. Então não caberia no mundo os esboços que você ia ter que fazer pregando em Lages. É muita glória, amados irmãos, como diz outro crente. Ei, irmão, é muita glória. Esse Deus que abala os montes, vale a pena servi-lo. Obrigado, Senhor, porque o espargir da luz pelo Evangelho me abriu os olhos para ver. Última anotação minha. Obrigado, Senhor. Repita comigo. Obrigado, Senhor, porque o espargir da luz pelo Evangelho me abriu os olhos para que eu possa ver. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar e depois fazer uma surpresa para você. Pode ficar tranquilo que eu já pedi para o Wallace editar. Porque o que vai acontecer aqui vai ser só para quem veio. E aí, o que você acha disso? Viu como é que estou prestigiando quem veio? Querido Deus e Pai, obrigado pelos 18 anos, ó Deus, esses 10 mais 8. Esses 18 anos desta igreja local aqui em Lages. Obrigado, Senhor, por cada vida que já passou por aqui, pelas vidas que permanecem aqui, pelo teu servo que tem a alegria de estar diante desse povo, juntamente com a sua querida, a sua amada, a sua eleita, a sua cúmplice, sua esposa, seus filhos, ó Deus, que são bênção na vida deles, seus pais. Muito obrigado, Senhor. Uma família de gente crente, que está diante de gente crente, falando e aspergindo, ó Deus, luz pela pregação do Evangelho, pelo ensinamento às crianças lá embaixo, a todos nós que compartilhamos dessa bênção que é ter a oportunidade de ver Jesus nascer nas vidas de cada pessoa. Pai, me perdoa pelas minhas muitas limitações, mas ser glorificado, porque não há limites para o Senhor, e o Senhor alcança cada uma pessoa de uma forma particular, e eu sei que o Senhor alcançou vidas aqui, na manhã desse dia com essa mensagem, para que possamos também espargir luz, Senhor, na nossa casa, espargir luz na nossa família, espargir luz no nosso trabalho, espargir luz no nosso bairro, na nossa vizinhança, na rua que a gente mora. Não podemos parar, não podemos ficar, Senhor, num estado de letargia, paralisados, na inércia. Temos que caminhar, e enquanto caminhamos, que possamos espargir luz, através da pregação do Evangelho, com a leitura, com o ensinamento, mas com o exemplo, Senhor, que é o testemunho de cada um de nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Agora estenda as suas mãos, vamos retribuir, né? Deus e Pai, uma manhã agradável, uma manhã de luz, da tua presença, o teu servo como o instrumento. Por isso a palavra diz que nós somos a luz do mundo, daquilo que nós recebemos do nosso Pai. E como diz as Escrituras, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Glorificamos o teu nome, ó Deus, pela vida do teu servo, pelo seu desprendimento, a sua disponibilidade, um amigo, um irmão mais velho, um conselheiro, um abençoador, que trouxe bênção para todos nós essa manhã, e que assim, ó Deus, tu continue abençoando o seu lar, a sua casa, Rosilene, Senhor Deus, Ingrid, Larissa, o Ronian, que faz parte da família, Levi, ó Deus, a próxima que está chegando também, a Felipe, seja Deus com o seu servo, com a sua casa, com o seu lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, teu filho tem temido a ti, e a sua casa será abençoada, e nós agradecemos pelo irmão, pelo pastor, pelo amigo, e assim oramos no nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado. Tá, isso daí a gente passa ali, a Jéssica vai passar lá para o Wallace. Se você lembra dessa. Os tesouros do mundo não expressam valor, e a grandeza do céu é incapaz de conter, nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, o pastor Everardo trouxe aqui algumas canções antigas, né? Logo mais nós vamos receber aqui o grupo Átrio, para juntos adorarmos a Deus com ele. Vai ser uma liturgia um pouco diferente, não é invenção de moda não, tá gente? É a nossa expressão de adoração com cânticos ao louvor, e louvor a Deus, então será um culto cantado, não é uma apresentação, são membros da igreja Nova Iguaçu, que fazem parte lá do grupo do coral, e a gente vai trazer Salmo 84, eu encontrei seus altares, Senhor, então vai ser assim um louvor retrô, né, de algumas canções que fazem parte da história da igreja. Temos aqui alguns depoimentos, vai ser logo mais, venha, como eu tenho dito, a glória é de Deus, mas a festa é nossa, a alegria é nossa, nós somos os aniversariantes, então o grupo Átrio vai estar aqui, são irmãos em Cristo, igreja Nova Iguaçu, comprometido, são lá de Nova Iguaçu, vieram ontem aqui para ensaiar, às 9 horas, chegaram aqui de manhã, vieram ensaiar, vão chegar hoje 1 hora antes do culto, então assim, não é espetáculo, não é movimento gospel, não são cantores gospel, são servos do Senhor, membros da igreja lá em Nova Iguaçu, e tem esse comprometimento, tanto que vieram ontem cedo aqui para ensaiar aqui na igreja, poderiam ensaiar lá em Nova Iguaçu, aí vieram, e não me pediram, mas pastor, dá para pagar um combustível a mais aí, porque nós vamos vir um dia antes para ensaiar, não, vieram aqui de coração, né, e vão estar logo mais irmãos, como a gente, né, para adorar e glorificar o nome do Senhor, hoje à noite às 19 horas, então será um culto cantado, para a gente adorar e lembrar de algumas canções, né, que fazem parte da nossa história. Lá em Paracambi tinha os hinos evelasianos, os hinos alânico, né, os hinos antonino, né? Sabia. E o salmo, os leãozinhos que sofreram, comeram, ficaram com fome, quase que na barreira, os leãozinhos sofrem, né? E passam fome, né? Minha sogra fala muito isso. Falei, esse leãozinho já não está mais vivo, porque, né, o pastor Antônio quase que abria todo domingo o salmo com o leãozinho sofre necessidade e passam fome, né? E tinha os hinos, né, Antonino, e na força do Espírito Santo, então, amados, é vivência de igreja, de comunhão, isso tem que estar presente no nosso coração, isso faz parte da nossa história, da nossa vida, né? Não somos seres perfeitos, mas nós amamos o reino, amamos, né, a casa de Deus está aqui, né? Comentei aqui vendo a Ana Néria e a Lúcia, né? O trabalho que começou lá, a obra de Seropédica começou com essa turma lá, depois veio Santa Sofia, mas né? Então a gente conhece, a gente guarda, porque tem esse carinho, o respeito, isso se mantém, né? É o que nós devemos cultivar no nosso coração. Deus e Pai, a honra, a glória é do Senhor, teu nome é exaltado neste lugar, nós bendizemos a sua presença, nós temos alegria, porque o reino de Deus é alegria,
isso se cumpre na nossa vida. Isso não significa isenção de problemas, de lutas, de adversidade, de doença, de enfermidade, de perdas, mas não rouba a nossa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E por isso nós prosseguimos e caminhando, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E nós te agradecemos, entregamos a ti esse culto com muita gratidão, com muito louvor. Somos tão pequenos, tão pequenininhos, mas obrigado, porque apesar da glória que tem, tu se importa conosco também. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Vai em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.